As pessoas ganharam bilhões por meio da tecnologia ou da indústria. De Larry Page do Google a Carlos Slim e Mark Zuckerberg, um punhado de indivíduos possui quase todos os recursos do mundo. Na verdade, um estudo recente mostrou que os 9 homens mais ricos têm mais riqueza do que os 4 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. Essa estatística impressionante é difícil de acreditar, mas as maiores fortunas de hoje mal são registradas quando comparadas às pessoas mais ricas da história. Mansa Musa. Por milênios, esses títulos pertenceram à realeza, porque esses monarcas podiam acumular riqueza. Entre eles estão Augusto César e Cleópatra, sem impedimentos. Mas havia um indivíduo cuja riqueza eclipsou todo o resto. Mansa Musa, cujo nome se traduz em Musa, o sultão. Ele não era apenas o homem mais rico do Mali, ele era a pessoa mais rica da história da humanidade. Os detalhes de Musa são um tanto escassos, porque ele viveu durante o século XIV, mas alguns fatos são certos. Em primeiro lugar, ele não nasceu na realeza, foi nomeado deputado quando o rei de Malini, Abubakar Keita II, partiu para uma peregrinação religiosa ao longo do Oceano Atlântico e nunca mais voltou. De acordo com as leis do seu reino, isso tornava Musa o rei, de fato. A ascensão de Musa ao trono, em 1312, também ocorreu em um momento muito importante da história. O final da Idade Média foi marcado pelo declínio populacional e agitação na Europa. O continente inteiro estava sofrendo com a fome, a peste negra e a revolução política. Ao mesmo tempo, o norte da África estava se tornando um centro de comércio e indústria. Nessa época, Musa chegou ao poder e aproveitou a estabilidade econômica da sua região. Mas Musa não era apenas oportunista, ele também herdou um país rico em reservas naturais. Sal e ouro, em particular, eram abundantes no Mali, e ele logo se tornou um comerciante de sucesso. Um visionário. Além das suas funções de magistério, ele comercializou seu ouro por toda a África e Ásia, estabelecendo Timbuktu como epicentro do comércio na região. Antes do seu envolvimento, Timbuktu mal havia se estabelecido como um assentamento permanente, mas depois da sua renovação, a cidade teve um fluxo constante de camelos passando por cada um, carregado com mais de 200 libras de sal ou ouro. Até hoje, o comércio de sal é robusto em Timbuktu e ainda serve como um centro comercial mais de 700 anos depois. Além dos ganhos econômicos, Musa supervisionou a construção do marco mais icônico de Timbuktu, a grande Mesquita do Djem. Como um muçulmano devoto, era importante para Musa que ele prestasse homenagem à sua fé com seu novo poder. A Mesquita do Djem é feita inteiramente de adobe e é considerada por muitos arquitetos como uma das maiores conquistas do estilo arquitetônico do Sudão sailiano. Musa trouxe arquitetos do sul da Espanha e de todo o mundo muçulmano para completar o projeto. O enorme complexo religioso é o centro cultural de Timbuktu e foi recentemente reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, sua política e economia. Mas além das realizações arquitetônicas, o governo de Musa viu enormes ganhos diplomáticos, usando o mínimo de força. Ele expandiu o Império de Mali para incluir a Mauritânia dos dias modernos, Senegal, Gâmbia, Guiné, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria e Chad. Esse é um feito particularmente épico, visto que Musa governou apenas por 25 anos. Naquela época, seu império mais do que triplicou. Muitos dos territórios se juntaram a Mali voluntariamente, por causa da qualidade de vida relativamente alta oferecida aos seus cidadãos. Embora Musa certamente não fosse altruísta, a riqueza do seu império teve um efeito positivo na posição econômica dos seus súditos. Mas quando o problema veio, Musa não teve medo de usar a força. Sua fortuna lhe deu um exército enorme e bem equipado, que ele usou em inúmeras ocasiões, conquistando 24 grandes cidades na sua vida. Musa nunca perdeu uma batalha em sua vida, o que fez com que Mali e a sua fortuna se multiplicassem. Obviamente, Musa tinha uma fortuna incrível, mas foi somente em 1324 que o mundo descobriu exatamente o quão opulento ele era. Como muçulmano, ele era obrigado a participar do Hajj, ou peregrinação a Meca, na atual Arábia Saudita. O Alcorão afirma que todos os praticantes do Islã fisicamente aptos devem visitar o local sagrado pelo menos uma vez na vida, embora fosse traiçoeiro fazer uma viagem tão longa. Em 1300, Musa estava determinado a fazer a jornada de 6,5 km. Como você pode imaginar, Musa não viajou sozinho. Ele providenciou para que a caravana mais impressionante da história da humanidade o acompanhasse na sua jornada. Musa fez sua peregrinação entre 1324 e 1325. Sua procissão incluiu supostamente 60 mil homens, todos vestidos de brocado e
seda persa, incluindo 12.000 escravos, que carregavam cada um 2 quilos de barras de ouro, e arautos vestidos com sedas, que carregavam bastões de ouro, organizavam cavalos e lidavam com os suprimentos. Musa providenciou todo o necessário para a procissão, alimentando todo o grupo de homens e animais. Em relação aos animais, ele tinha à disposição 80, que carregavam cada um de 50 a 300 libras de ouro em pó. Musa deu ouro aos pobres que encontrou ao longo do seu caminho. Ele não deu só para as cidades, ele passou no caminho para Meca, incluindo Cairo e Medina, mas também trocou ouro por souvenirs. Foi relatado que ele construía uma mesquita todas as sextas-feiras. Esses números foram corroborados por testemunhas oculares, que estranharam sua riqueza e generosidade. Para Musa, essa foi a viagem da sua vida, e ele não poupou despesas. Um atendente foi posteriormente entrevistado por um historiador de Malini. Ele afirmou que a cada parada nos brindava com comidas raras e confeitaria. Seu equipamento e mobília eram carregados por 12.000 escravos particulares, mulheres usando vestidos de brocado e seda iemenita. É sabido que Musa visitou chefes de estado em sua jornada, mas o mais famoso é que ele se encontrou com Al-Nazir, o governante do Egito. Mansa Musa e sua passagem pelo Egito. Enquanto a caravana de Musa viajava pelo Cairo, ele recebeu uma mensagem urgente de Al-Nazir de que desejava marcar um encontro entre os dois veneráveis líderes. Ele se recusou, afirmando que estava apenas passando pelo Cairo, a caminho de Meca, e que não tinha negócios com o rei. Historiadores mais tarde especularam que Musa estava hesitante em se encontrar com o rei egípcio, porque esse encontro envolveria um ritual insultuoso, em que todos os presentes estariam sendo forçados a beijar os pés do vidente. Enquanto Al-Nazir enviava um fluxo constante de mensageiros para sua caravana, um dos mensageiros foi posteriormente entrevistado por um historiador. Ele explicou: "Eu continuei a bajulá-lo e ele continuou a dar desculpas, mas o protocolo do sultão exigia que eu o trouxesse na presença real. Então continuei, até que ele concordasse." Musa estava apreensivo com a pompa e as circunstâncias em torno do seu encontro e tentou em vão sair disso, mas o rei egípcio recorreu a ameaças para trazer Musa para sua câmara real, e ele finalmente aqueceu, visto que não tinha militares para protegê-lo, além dos milhares de escravos presentes. A reunião ficou polêmica quando Musa se recusou a beijar os pés do sultão e só se acalmou depois que Musa decidiu saudar Nazir apropriadamente, após se inclinar para beijar os pés escaldados. A reunião durou horas, e no final, Mansa tornou-se um poderoso aliado e parceiro comercial. Após essa conversa entre os dois homens, Al-Nazir oferece alojamento a Musa e todos os que o acompanhavam, e ele por sua vez deixou um pedaço da sua riqueza incompreensível no Egito. Embora a viagem de Musa fosse destinada apenas para fins religiosos, ela ofereceu-lhe vantagens comerciais latentes em áreas onde não costumava viajar, espalhando riquezas e reconquistando territórios. Musa espalhou ouro ao longo da sua jornada como um presente para os pobres e aqueles que o acomodaram, e deram uma quantia altamente concentrada durante sua estadia no Cairo. Porém, as ações generosas dele inadvertidamente devastaram as economias da região por onde passou, as cidades do Cairo, Medina e Meca. O súbito afluxo de ouro desvalorizou o metal na década seguinte. Os preços das mercadorias aumentaram muito. Para retificar o mercado de ouro na volta de Meca, Musa pediu emprestado todo o ouro que podia carregar de agiotas em Cairo, em juros altos. Essa é a única vez registrada na história em que um homem controlou diretamente o preço do ouro no Mediterrâneo. Musa estava singularmente focado na sua fé religiosa, enquanto seus assistentes e escravos continuavam a distribuir sua riqueza. Ele passou semanas em orações e cerimônias formais por toda a cidade. Essa parte da sua vida é marcada pela disciplina ao invés do excesso. Durante sua longa jornada de retorno da Meca, em 1325, Musa ouviu a notícia de que seu exército havia recapturado a cidade estrategicamente importante de Gal. A cidade estava dentro do império desde antes do reinado do predecessor de Musa e era um centro comercial importante, embora muitas vezes rebelde. Mansa fez um desvio e visitou a cidade, onde recebeu como reféns os dois filhos do rei Gal, Ali Calan e Suleiman. Ele retornou a Niane com os dois meninos e mais tarde os educou em sua corte. Quando Musa voltou, trouxe de volta muitos estudiosos e arquitetos árabes. A conquista de Gal foi aparentemente fácil, mas ajudou a cimentar sua reputação de líder destemido e invencível, e o legado de Musa continuou quando ele começou a se concentrar na educação. Em seu retorno, a Universidade de Sankore foi reagrupada com astrônomos e matemáticos júris. A universidade se tornou um centro de aprendizagem e cultura atraindo
atraindo estudiosos muçulmanos de toda a África e do Oriente Médio para Timbuktu. No final do reinado de Musa, a Universidade Sunkor havia sido convertida em uma universidade totalmente equipada com a maior coleção de livros da África desde a Biblioteca de Alexandria. A Universidade Sunkor era capaz de abrigar 25 mil alunos e tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, com cerca de 1 milhão de manuscritos. Decadência. De longe, ele foi o indivíduo mais famoso da África Ocidental. Por isso, não foi nenhuma surpresa quando sua foto foi incluída no Atlas Catalão, de 1375, um dos mapas mundiais mais importantes da Europa medieval. Depois que essa notícia da sua riqueza se espalhou pelo Mediterrâneo e pela Europa e leste da Ásia. Mas, infelizmente para Musa, seu incrível sucesso foi impedido por consequências inesperadas, quando sua terra foi invadida pela primeira vez por Portugal, em 1444, quando soldados alinharam-se na costa e diplomatas convenceram escravos para se rebelar dos seus senhores. O Império de Musa lutou bem e impediu Portugal de conquistá-los inteiramente, mas depois de anos de guerra sustentada, Portugal colonizou vários centros comerciais importantes na costa do Maine, essencialmente cortando-o do mundo. Essa colonização continuou por centenas de anos, e Mali acabou se tornando uma colônia francesa. Os franceses exploraram-na por seus recursos naturais e forçaram seus habitantes à pobreza. Entretanto, Mali é uma nação soberana. Hoje, o francês ainda é a língua nacional e o cidadão médio só ganha $780 em um único ano. Sobre sua fortuna, economistas bilionários estimaram seu patrimônio líquido em inacreditáveis 400 bilhões de dólares. Para colocá-lo em perspectiva, a pessoa mais rica do mundo é Jeff Bezos, que acumulou uma fortuna de 185 bilhões de dólares com o sucesso da Amazon.com. Ele é seguido de perto por Bill Gates e Elon Musk, cada um com aproximadamente 100 bilhões de dólares. Isso significa que ninguém no mundo tem sequer um quarto da enorme fortuna de Musa. O equivalente histórico mais próximo é John Rockefeller, cuja fortuna ajustada é de cerca de 340 bilhões de dólares. Ele acumulou sua fortuna por meio da Companhia de Petróleo dos Estados Unidos e vários outros empreendimentos industriais. Mas mesmo assim, o patrimônio líquido de Rockefeller é de 60 bilhões de dólares menos do que o de Musa. Embora ele esteja longe de ser um nome familiar para nós, Musa foi uma das pessoas mais influentes e poderosas da história humana. Sua riqueza de cair o queixo veio de uma mistura de sorte, trabalho duro, perspicácia empresarial e força militar. Após 700 anos desde a sua morte, ninguém chegou perto de quebrar seu recorde e ele ainda permanece como a pessoa mais rica da história. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Escrevam nos comentários o que acharam da história desse incrível bilionário. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.